Nono ano, nós vimos como resolver equações do segundo grau por fatoração e pela fórmula de Bhaskara. Nós vamos ver agora por soma e produto. As equações do segundo grau, elas têm uma forma de você saber qual é a soma das raízes e qual é o produto das raízes utilizando os coeficientes. Lembra que toda equação do segundo grau, ela tem o formato ax² mais bx mais c igual a zero. Se você sabe quem são os valores de A, de B e de C, você pode saber qual é a soma das raízes e qual é o produto dessas raízes, porque elas vão seguir uma fórmula matemática. A soma das raízes vai ser menos B dividido por A. E o produto dessas raízes vai ser o valor de C dividido por A. Então, você precisa saber os coeficientes numéricos. Então, essa é a fórmula matemática que você sempre vai utilizar. A soma vai ser sempre o valor do coeficiente B negativo dividido por A. E o produto dela, a multiplicação, vai ser sempre o valor de C dividido por A. Vamos ver o seguinte exemplo. A equação x² menos x menos 2 igual a zero. Primeiro passo que você vai fazer é saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A vai ser 1, por quê? Você vai analisar sempre o x² e vai observar quem é o número que está na frente dele. Se não aparecer número, vai ser o número 1. Agora, o B vale menos 1. Por quê? Você vai sempre analisar o x. Na frente do nosso x tem um sinal negativo e não aparece número. Nós já sabemos que quando não aparece número, o número é 1. Então, se ele está com sinal negativo, menos 1. O C vai ser o termo independente, aquele que não tem letra junto com ele, que não tem x. No nosso caso, é o menos 2. O primeiro passo está pronto. Nós encontramos o valor. Nós encontramos que o A vale 1, o B vale menos 1 e o C vale menos 2. Agora, nós vamos calcular a soma dessas raízes, porque lembra que uma equação do segundo grau, ela admite duas raízes reais, dois valores podem ser iguais e podem ser diferentes, mas ela admite dois valores. A primeira fórmula é menos B sobre A. O menos da fórmula você continua. Qual é o valor de B? Menos 1. Então, eu vou escrever o menos 1. E o valor de A? 1. Eu sei que quando eu tenho menos vezes menos, então eu tenho mais. 1 positivo dividido por 1 é 1. Isso quer dizer que a soma das duas raízes tem que ser um resultado que seja 1. E a multiplicação delas e o produto? A fórmula vai ser C sobre A. O C vale menos 2 e o A vale 1. Menos 2 dividido por 1, menos 2. Então, eu sei que o produto dessas raízes tem que ser um número menos 2. Observe que as raízes, elas têm que ser a mesma. Tem que ser dois valores. E esses dois valores, quando você somar eles, a resposta tem que ser 1. E quando você multiplicar esses dois valores, a resposta tem que ser menos 2. Comece sempre pela multiplicação. Se você tem um número que o resultado da multiplicação por outro número é um número negativo, alguém tem que ser negativo. Um dos dois números tem que ser negativo. Mas, quando você somar esses números, a resposta tem que ser 1 e 1 positivo. Então, o maior tem que ser positivo e o menor tem que ser negativo. Que dois números, você subtraindo eles ou somando, a resposta é 1. 2 e menos 1. E quais os dois números que você, multiplicando eles, a resposta é menos 2? 2 vezes menos 1. Então, não vai ter dois números que, ao multiplicá-los, a resposta é menos 2, que, ao somá-los, a resposta é 1. Apenas o número 2 e 1, negativo. Então, quais são as raízes da equação x² menos x menos 2? As raízes são 2 e menos 1. Observe que calcular as raízes da equação através de soma e produto
é bem mais simples do que você utilizar a fórmula de Bhaskara. E aliás, não é mais simples, é mais rápido, mas exige mais raciocínio do que a fórmula de Bhaskara. Porque a fórmula de Bhaskara, sabendo o valor de A, de B e de C, você segue a fórmula até o final. Já produto, soma e produto, você precisa pensar em números que pode conseguir chegar naquilo que você quer, nessas duas condições, somando sendo aquele número, multiplicando sendo aquele determinado número. Então, por soma e produto é mais rápido, mas exige mais raciocínio, mais pensamento. O nosso próximo exemplo, nós temos a seguinte equação: x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Quem é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado. Se não apareceu, é o número 1. Quem é o B? É o número que acompanha o x, menos 5. E quem é o C? É o sozinho, aquele que não tem letra com ele, é o 6. Primeiro passo é encontrar A, B e C. Segundo passo, lembrar da fórmula. A fórmula diz que para somar, eu vou usar menos B sobre A. Esse primeiro menos é o menos da fórmula e o valor do B também é negativo. Então, eu vou ficar com menos 5. O A vale 1. Menos vezes menos é mais. E 5 dividido por 1? 5. Quer dizer que eu procuro dois números que, ao somá-los, a resposta seja 5. E o produto, a multiplicação, a fórmula é C sobre A. O C vale 6 e o A vale 1. 6 dividido por 1, 6. Eu procuro dois números que, ao multiplicá-los, a resposta seja 6. Ou seja, que números você pode somá-los que seja 6 e ao somá-los seja 5. Inicie sempre da multiplicação. Se a sua multiplicação teve como resposta dois números, um número positivo, que o 6 é positivo, então só tem duas circunstâncias. Ou os dois números são negativos, ou os dois números são positivos. Aí eu vou analisar a soma. A soma, o resultado é 5. Se é 5 é um número positivo, quando você soma dois números negativos, a resposta é negativa. Então, o que eu já sei? Que os números não podem ser negativos, eles têm que ser positivos. Para somar, eu tenho, por exemplo, a opção 1 mais 4 e 2 mais 3. E para multiplicar e conseguir 6, eu tenho 1 vezes 6 e 2 vezes 3. Então, aonde coincidiu? Aonde a soma e a multiplicação é a mesma? São os números 2 e o número 3. Os números 2 e 3. Em nenhum outro número você vai conseguir, com nenhuma outra combinação, aliás, de dois números, você vai conseguir dois números multiplicando, sendo 6, e dois números somando, sendo 5, a não ser os números 2 e 3. Então, qual que é a raiz? As raízes da equação x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero são os números 2 e 3. Então, é bem mais simples resolver, encontrar as raízes da equação por soma e produto, mas é necessário ter bastante atenção. Quando você fala sobre soma e produto, você tem uma propriedade muito importante aqui, que é a propriedade de obter uma equação matemática a partir das raízes. Toda equação do segundo grau, se você sabe quais são essas equações, você pode criar. Se você sabe quais são as raízes dela, você pode criar a equação que deu origem a essas raízes. Bom, como eu posso fazer isso? Utilizando a seguinte fórmula: x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Quem é o s? É a soma das duas raízes. Quem é o p? O produto dessas raízes. Então, sabendo quem são as raízes, eu posso descobrir quem é a equação que deu origem a ela. Da seguinte forma: exemplo, você tem aqui as raízes menos 2 e 7. Bom, eu sei que a soma desses dois números, de 7 menos 2, é o número 5. E a multiplicação desses dois números? 7 vezes menos 2
é menos 14. E aí eu só preciso seguir a fórmula. X ao quadrado, eu vou repetir. O valor de S é 5, porque é a soma dos dois números, 7 menos 2. Então, eu vou ficar com menos 5x, porque na fórmula tem um negativo, vezes o produto, que é 14. Mas como esse 14 ele é negativo, vai ficar menos 14 igual a zero. Então, essa é a equação do segundo grau que dá origem às raízes 7 menos 2. Para poder encontrar uma equação do segundo grau através das raízes, basta você seguir a fórmula. Você multiplica os dois números e soma os dois números. O valor de C vai ser a multiplicação e o valor de B vai ser a soma desses dois números. Bom, concluímos assim o nosso conteúdo de equação de segundo grau. Bons estudos para vocês, alunos.